Olá, oi gente, tudo bem? Desculpe esse delayzinho que dá na gravação, porque realmente eu estou aprendendo ainda, né? Então, assim, que bom que a gente pode aprender alguma coisa, não é verdade? Então, assim, aliás, acho que esta quarentena que já virou mais que quarentena, eu já estou aprendendo a fazer crochê, já algum canhoto aí do outro lado já tentou fazer crochê? É uma bagunça. Mas vai sair, depois eu mostro para vocês. Vamos lá. Hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre uma questão que está afligindo todo mundo, né? Como eu sempre falo, não sou a dona da verdade, mas a gente está aqui no momento de reflexão, de conversar algumas coisas importantes. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre preocupação. Vamos lá? Pois bem, gente, preocupação. Eu tenho assim comigo uma vontade imensa, opa, de ter acordado assim e falar: nossa, que dia maravilhoso! Não tenho com o que me preocupar. Já pensou? Esse é um sonho da Cinderela, né? Então a gente fala: puxa vida, isso é possível? Quando a gente olha para um bebezinho dormindo, aquele soninho gostoso, a gente fala assim: esse realmente é um sono despreocupado, um sono regenerador. Adulto consegue fazer isso? Às vezes não. Às vezes a preocupação toma uma proporção na nossa vida que a gente simplesmente deitou, levantou e parece que não dormiu. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Parece que preocupação, querendo ou não, faz parte do dia a dia de um adulto. Então, assim, se faz parte, eu tenho que ter o controle sobre isso. E aí eu pergunto a vocês, como é que tá esse saco que a gente carrega nas costas e puxa? Tá muito pesado? Tá dando para levar? Estou tentando ser mais leve, jogando fora algumas coisas que eu vi que realmente não valem a pena se preocupar. Então, assim, é só para a gente pensar quanto esse fardo está pesado na minha vida. O quanto eu estou carregando dia a dia, desculpa, dia a dia estas preocupações. Não é fácil, né, gente? Poxa, Thelma, você fala de uma maneira tão simples. Eu falo de uma maneira simples para dar uma cutucada em vocês. Afinal de contas, a gente vai fazer uma reflexão aqui. Pois bem, se a gente for buscar nos livros, a gente vai perceber que preocupar-se nada mais é do que a gente se preocupar com algo antes que ele aconteça. E muitas vezes, não estou falando sempre, mas muitas vezes isso nem vai acontecer. Quantas noites de sono você já perdeu por alguma coisa que não aconteceu? Tá lembrando? Depois da hora que realmente, né, tudo aquilo passa, você fala assim: nossa, eu sou estressada mesmo, porque eu me preocupo demais com as coisas, me preocupo com o marido, com filhos, com netos. Pois é, eu estou falando para você não se preocupar, mas o quanto, qual é esse peso que você está carregando que às vezes te faz até mal? Já parou para pensar? É bom parar um pouquinho. Querendo ou não, gente, essa pandemia não dá para a gente não falar, fechar os olhos e falar lá, não está acontecendo nada. Não é assim. Então vamos lá. Essa preocupação é real e certamente está diariamente na nossa cabeça, certo? Agora sim, calma. Quando eu falo calma, é para você primeiro respirar. Então, calma. Essa preocupação tem que estar aqui, ó, na sua mão. Para quê? Para que você consiga equilibrá-la
e para que isso não vire ansiedade e muito menos depressão. Faz sentido? Pois é. Tá preocupado não contribui absolutamente para a gente resolver um problema. E ainda por cima, a gente fica bastante infeliz e triste, né? Então, assim, é natural não se preocupar? Não, não é. A gente se preocupa sim, mas essa medida que você tem que ter na sua mão, como se fosse uma receita de bolo. Essa medida tem que estar certa, porque senão esse bolo vai desandar. É uma comparação só para a gente começar a pensar. Vamos lá. Diante de tudo isso que está acontecendo, eu já mostrei esse slide para vocês na aula passada. O que eu posso fazer para minimizar essa preocupação dentro de mim? Bom, se há alguma coisa que eu desconheço, que eu estou vendo que não é uma gripezinha, o que eu posso fazer neste momento? Meus hábitos de higiene, usar máscara, gente. Tem muita gente resistente ainda ao uso de máscara. Ah, mas eu só vou ali na vendinha comprar alguma coisa, eu só vou ali na padaria rapidinho. Não importa, tem que usar máscara. Por quê? Porque a máscara te protege e protege o outro. Álcool gel nem se fala, né? Olha, essa semana teve um recado no nosso elevador, da onde a gente mora, dizendo assim que é para usar a máscara, inclusive dentro do elevador. Por quê? Por uma questão de proteção, gente. Então, assim, a gente não fala tanto, se preocupa tanto com o outro. Essa é uma preocupação. Cuide-se. O que você pode fazer para minimizar essa preocupação dentro de você é se cuidar. Cuidar dos seus hábitos de higiene, lavar as mãos sempre que possível, utilizar máscara, álcool gel quando não dá para lavar com água e sabão, manter seus hábitos da melhor forma possível. Isso você pode fazer? Certamente pode. A gente fala muito assim, fica em casa, né? Esse fica em casa virou até um jargão, fica em casa. Tem muita gente que não vai poder ficar em casa. Mas se você pode, fique em casa. Tem gente que está na linha de frente e eu bato palma. Deixo comigo todo o meu respeito e admiração por esse pessoal que está em linha de frente no combate à saúde, né? No combate à doença. Mas, gente, se você pode, não tem essa de ficar dando uma voltinha para ver o neto, para ir. Ai, vai só uma voltinha. Cuidado, isso é sério, tá bom? Já falamos dessa questão, né? Querendo ou não, televisão é um entretenimento e uma fonte de informação. Depende de como você usa. Então, assim, medida certa sempre será bem-vinda, né? Sempre será bem-vinda. Ficar sempre se alimentando de coisas que não vai te levar a lugar nenhum, esquece. Desliga a televisão, ou assiste um filme, ou põe uma música, ou vai fazer outra coisa. Então, pensam também do que você está se alimentando. Aliás, você está se alimentando direito? Essa é uma grande. Falam tanto da questão da gente cuidar da nossa imunidade, a Adelaide vive falando disso e eu sou adepta a isso. Por mais que a gente cuide, a gente também tem coisas que a gente não consegue cuidar tão bem, mas vamos lá, alimentar corpo, mente e espírito, isso é importante. Se a gente não tomar cuidado, a nossa cabeça fica tão cheia de lixo e sem perceber a gente está se intoxicando, se envenenando. E isso só vai fazer o quê? Não vai ajudar nada, né? Então, cuidado, calma. Preocupação existe, é legítima, mas a gente tem que ter o controle dela. Bom, aí a gente fala o seguinte, né? Vamos tentar gerenciar a nossa emoção de uma maneira inteligente, usando isso de uma forma boa. Por quê, gente?
Porque a gente é bastante inteligente. E se a gente quiser, a gente se equilibra de uma boa. E isso tudo, assim, é uma fase que nunca ninguém passou, né? Pelo menos todos nós, ninguém passou isso. Talvez os nossos antepassados tenham passado por algo parecido. Então, assim, é tudo muito novo, então a gente está se adaptando. Exige preocupação? Sim, mas também tranquilidade e serenidade para gerenciar essa preocupação. Será que fica claro? Se a gente se conhecer melhor, a gente começa. Eu vou dar algumas dicas muito simples, do tipo: conversa com as pessoas positivas. Então, assim, busca acalmar seu pensamento. Se você gosta de música, põe uma música gostosa para tocar, canta. Por que a gente fala disso, gente? Quando a gente canta, a gente, além de fortalecer todas as nossas cordas vocais, a gente está fazendo exercício respiratório 10. A gente está fazendo também exercícios para a alma, porque a gente canta músicas que a gente gosta. E aí, toda essa mudança de energia vai nos trazer o quê? Bem-estar, vai nos alimentar de coisas boas, de hormônios positivos para a nossa saúde. Aí a gente fala que preocupação existe, todo mundo tem, você é um adulto, então realmente isso vai fazer parte da sua vida, mas excessiva preocupação vai gerar ansiedade, depressão e estresse. Eu estou lendo um livro chamado Mentes Ansiosas, é da doutora Ana Beatriz Barbosa. Este livro é um dos best-sellers dela, né? Ela tem vários livros, mas particularmente neste momento eu estou relendo esse livro. Porque quem não é ansioso hoje em dia? Conta para mim. Todos nós somos, pelo menos um pouquinho. A ansiedade faz parte do nosso dia a dia. A questão maior é tentar o quê? Equilibrar essa ansiedade. É tomar conta dela no sentido que ela não tome conta de você. É bem diferente essa relação. Então, assim, vale a pena a dica, quem quiser ler este livro. Se você quiser alguma palestra, tem no YouTube também, ela tem um canal. Não estou aqui fazendo propaganda da médica, não, mas é que realmente esse livro é bem legal, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou fazer um exercício simples com vocês. Quanto pesa esse copo d'água, aproximadamente? Ah, será que pesa pouco? É levinho? Pesa muito? Um copo d'água, Thelma. O peso desse copo d'água não me importa. Agora, o tempo que esse copo d'água fica na sua mão vai fazer muita diferença. Se você ficar com esse copo d'água o suficiente para você pegar e tomar um golinho, tranquilamente. Ficar com esse copo d'água segurando por mais alguns minutos também não vai fazer grandes estragos, né? Agora, fica com este copo d'água segurando por 1 hora este copo. Será que sua mão vai te obedecer? Será que o seu braço vai começar a tremer? Pois é. Isso acontece com a preocupação. Então a gente fala que quanto mais tempo eu ficar minhocando isso, mais mal isso vai fazer para mim. Então, assim, ela existe, tá ali, mas não adianta ficar remoendo, né? Por quê? Porque você só vai ficar doente com essa questão, né? Então a gente fala que estresse e preocupação da vida é que nem esse copo d'água. A gente pensa um tempo por ele, sobre ele, e nada acontece. Pois bem, se eu fico um pouco mais e começa a me machucar, se eu penso nele durante o dia inteiro, começa a me paralisar. E isso é muito sério. Quem a gente fala, tem gente que de tão ansioso, de tão preocupado, ele entra numa onda que ele não consegue mais fazer nada. Por isso que a gente fala, ele fica paralisado. Fique atento aos que você anda sentindo, ok?
excesso de preocupação leva ao que a gente chama de esgotamento emocional. Gente, excesso de preocupação é quando você já está carregando aquele fardo que você está arrastando. Você não consegue mais carregá-lo. Você já está arrastando de tanta força que você está fazendo. Esse fardo está muito pesado. E aí, quando a gente fala do esgotamento emocional, a gente começa a perceber alguns sinais do seu corpo. Sono não é mais reparador. Sua memória parece que dá um tilt, começa a enfraquecer. Não existe mais entusiasmo, nada mais te dá tesão, nada mais. Parece que teu estômago e teu intestino não funcionam mais como era. Dor de cabeça, não sabe nem de onde vem, mas aquela dorzinha chata que fica ali, ó. Choro sem motivo. Então, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: eu ando meio chorona. Esse ando meio chorona já é um sinal que alguma coisa não está bem, né? Então, a gente tem que ficar atento aos nossos sinais, aos sinais que o nosso corpo está dando. Tem pessoas que começam a ler uma coisa, lê uma página, não consegue se concentrar. Lê uma página, daqui a pouco larga. Começa a ler um livro, para. Então, assim, dificuldade para ler e compreender o que está lendo, né? Às vezes, isso também pode, não estou falando que pode ser um sinal que o seu corpo está dando, que você está esgotado emocionalmente. Ok, Thelma, então eu olhei esse checklist aqui e realmente eu não estou bem. Tá bom, então vamos cuidar desse serzinho, né? E se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar? Principalmente nessa hora. Então, assim, gente, a nossa vida é maravilhosa. Então, a gente tem que cuidar dela com amor e carinho. A gente não compra. Tudo que tem aqui dentro, essa é uma casca que a gente fala, né? A gente tem que cuidar direitinho. Combinado? E se não dá para cuidar sozinho, busca ajuda. Busca ajuda. Hoje tem terapia online, hoje tem vários grupos de autoajuda, mas a gente precisa conversar e precisa entender, né? Enfim. Mas eu tenho, assim, um otimismo muito grande dentro de mim. Aliás, eu acho que se eu não fosse uma pessoa otimista, muita coisa eu não tinha aguentado o tranco, né? Então eu falo assim, quando tudo isso terminar, a gente vai ter tido lições belíssimas. Que tipo de lição? Lição que o dinheiro não vai comprar. Lição, certamente o nosso cabelo aqui vai estar mais branco, né? Mais comprido. Olha, nunca tive um cabelão desse. Pois é, cabelo, unha por fazer, mas isso é detalhe, gente. Isso é detalhe, não é? Parou para perceber? Ai, tô horrível, não tô nem me olhando no espelho. Minhas unhas agora tá curtinha, só tô lixando. Aham. Você tá te dando um tempo para você. Pensa nisso, né? Pensa nisso, isso é só um detalhe. Nossa vida é muito mais que isso, gente. Aprendeu a fazer alguma coisa? Sabia que aprender a fazer pão, pizza, bolo, ou voltar a fazer é um aprendizado tremendo. Isso tem um valor simbólico único. Por quê, gente? Porque fazer um pão, fazer uma pizza, fazer uma massa, fazer uma comida, isso é recomeçar, né? Reconstruir. Então a gente está falando de transformar aquela farinha, aqueles ovos, sei lá mais o que vai, transformar em algo, né? Isso é muito simbólico porque a nossa vida neste momento está se transformando. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso e cuidar que essa transformação seja a melhor possível para todo mundo, né? Pois bem, outro grande aprendizado foi que realmente assim não dá mais para desperdiçar comida, não dá mais para ficar jogando as coisas fora. Então, assim, de novo, ressignificar esse valor da comida, né?
Então, essa comida ela foi sendo transformada. Então, assim, coisas que às vezes a gente jogava fora, a gente começou a reaprender. E isso é belíssimo. Reaprender. Então, assim, transformar para não faltar, né? Então, assim, o valor que a gente está dando para as coisas realmente é outro. Concorda comigo? Pois é. A gente vai lembrar também, né, que alguns profissionais realmente a gente tem que aplaudir. E profissionais que estão na linha de frente, principalmente, né? Então, assim, hoje não me importa o título que aquela pessoa tenha, mas a função dela nessa causa é que eu realmente aplaudo de pé, né? Profissionais da limpeza, lixeiros, médicos, enfermeiros, tanta gente, né? Então, assim, a gente tem que lembrar quanta gente está aí trabalhando efetivamente, né, presencialmente, de frente com essa crise, para nos proporcionar algum conforto. A gente também teve um outro grande aprendizado, e está tendo, né, a ouvir a nossa respiração, a olhar nos olhos realmente e proteger quem a gente ama. Então, assim, o valor da boa conversa, nossa, gente, que delícia, né? Que delícia! Por quê? O quanto isso é importante. Então, assim, eu tenho observado que nas primeiras semanas que a gente entrou nessa história toda de se adaptar, muita gente ligava, mandava mensagem pelo WhatsApp, aprendemos inclusive a fazer videochamada, enfim, as mídias estavam aí, né? Então a gente realmente estava bastante interessado e ligava para esse porque sabe que mora sozinho, ligava para aquele outro porque sabe que os parentes estão muito distantes, enfim. Eu tenho a sensação que a gente estava cuidando mais do outro. De umas semanas para cá, espero estar me enganando, né? Mas o meu telefone não tem tocado com tanta frequência. Aí eu fiquei preocupada. Por quê? Será que as pessoas estão cansadas? Pode ser. Será que as pessoas não estão interessadas? Acho difícil. Será que as pessoas estão desanimadas? Bem possível. Então, gente, de novo, se a gente está fazendo grandes aprendizados e protegendo também, né, essa questão de cuidar, né? Se a gente não falou tanto dos valores que estão sendo ressignificados na nossa vida, se o cuidar é um valor importante para você, liga para alguém, conversa, escuta a voz. Às vezes não é só uma mensagem de WhatsApp, mas escuta a voz dessa pessoa. Por quê? Porque isso vai fazer muita diferença. Talvez não para você, mas para ela certamente. Dia das Mães está aí, domingo, e muita gente vai ficar sem os seus queridos ao lado para aquele almoço tradicional, né? Isso tenho certeza que está mexendo com muita gente. Olha que oportunidade legal para você pegar o seu telefone e ligar para alguém. Ligar para alguém para conversar, para ver como tá, enfim, para trocar experiências. Faz isso. Essa pessoa vai ficar muito feliz. Combinado? Pois bem, um outro grande aprendizado, e isso eu me incluo, gente, não dá para trocar o olho no olho, o contato, por uma tela de computador. A gente está tentando, mas não dá para trocar. O olho no olho, o sorriso, o balançar de cabeça, né? Concordando com o que você está falando, ou então discordando, fazendo a empatia com você. Quanto isso para mim é importante. E tenho certeza que para muita gente também. Não dá para trocar. A aula virtual foi ótimo, mas não dá para trocar. Eu, pelo menos, não consigo. Um outro grande aprendizado, né?
costurar máscaras. Costurar máscaras, às vezes, é muito mais importante que a alta moda. Quando a gente fala de moda, eu me pego, às vezes, olhando no meu guarda-roupa, e eu sempre falo isso para vocês, eu encho mesmo. O quanto a gente realmente consegue se desapegar das coisas? Será que tudo que tem ali eu preciso realmente? A centopeia com seus sapatinhos, né? Quantos pares tem aí na sapateira? Olha, a gente tá indo pro, sei lá, mais de 40 dias, quase 50, alguns até mais que 50. Quantos pares você usou nesse tempo todo? Será que a gente precisa de tudo isso? Ah, porque é meu. É seu. Só que, de repente, você pode doar, compartilhar, vender. Libere espaço. Olha que espaço legal. Olha que momento importante. E o seu guarda-roupa? As minhas roupas, algumas assim, estão assim, estavam com tanta saudade de mim que quando eu coloco, elas estão até apertadas. Tô brincando. Mas olha lá, querendo ou não, a gente não precisa de tudo isso, não. Então vamos pensar um pouquinho o que que é moda. Moda é ser, ó, consciente. A gente realmente está começando a entender. E no final dessa história toda, eu tenho certeza, porque eu sou uma pessoa bastante otimista, que a vida é boa porque você vive. E vive de verdade. Então, gente, a gente não pode esquecer nunca os nossos amigos. Os nossos amigos são os nossos verdadeiros tesouros. Puxa vida, que delícia, né? Que delícia ter amigos. Que coisa boa, que energia boa. Quanto eles nos fazem falta, principalmente quando a gente amadurece, não é? Pois é. Então, nunca duvide que juntos nós somos muito mais fortes. E faça, não esqueça, faça a corrente do bem, doe um pouco de você para o outro. Um pouco de você, eu não estou falando de dinheiro, não. Talvez você possa doar carinho, doar afeto, doar atenção, emprestar o ombro, para emprestar o seu ouvido. Porque juntos nós vamos viver, juntos nós somos mais fortes e a gente vai conseguir sair dessa. Combinado? Pois bem, gente, então a gente fala o quanto a família é importante, a gente sabe, mas também os nossos amigos fazem parte da nossa família. Então, vamos valorizar enquanto está do nosso lado, não é? Quanto isso é valioso. A gente aprendeu nessa pandemia louca, maluca, o quanto um abraço é importante, né? E que delícia, que saudade que eu tenho dos abraços que eu recebia naquela faculdade. Então, assim, estou morrendo de vontade de abraçar um por um e fica aqui combinado. Hoje vai o meu virtual, mas quando tudo isso passar, a gente vai se abraçar muito, porque essa troca de energia é fundamental para a gente viver bem, não é? E aí a gente fala que a falta desse abraço pode até nos tirar a alegria do dia a dia. Mas calma, isto é só agora. Isso não vai durar para sempre. Não vai. A gente não pode esquecer, né? E a gente tem pessoas que às vezes só olham o lado negativo das situações. Gente, semana passada a gente olhava para o céu, o pôr do sol. Cada dia Deus nos presenteou um céu que eram verdadeiras pinturas, cores maravilhosas. E aí a gente fala: nossa, quanto tempo eu não parava para olhar o céu? Quanto tempo eu não parava para olhar a paisagem, né? Então tudo isso está servindo para a gente começar
a valorizar detalhes importantes para a nossa vida. Talvez alguns valores voltem a ser importantes, a fraternidade, a empatia e o respeito, né, gente? Que importante que são esses valores. Aí a gente fala, mas além disso, a fé. E eu não falo de religião, eu falo de fé. A fé e o amor universal, são pilares fortes que sustentam todos os nossos dias. E mesmo na hora que essa pandemia passar, a gente não pode nunca esquecer de quem nos ajudou a nos manter eretos, firmes e fortes, né? Enfim, gente, quando tudo isso acabar, eu tenho certeza que seremos seres humanos muito melhores. E eu fico por aqui, deixando a vocês um grande abraço, um pouquinho da minha saudade, e esperando que a gente se veja logo, tá bom? Fiquem em paz, se cuidem, e para quem é mamãe, tenham um dia abençoado, um dia diferente, tenho certeza, não vai ser igual aos outros, mas talvez seja um dia de mais contatos virtuais, né? Mas nunca esqueça, mesmo quem não tem a mamãe do lado, mas tem seus filhos, liga, conversa, acalma um pouquinho o seu coração, tudo vai passar. Um feliz Dia das Mães para todos vocês, um domingo de paz e até mais, tá bom? Um beijo. Tchau. Até a próxima.